Olá! O Brasil tem cerca de 500 mil presos, a quarta maior população carcerária do mundo. Para dar conta de tanta gente, alguns estados começaram a adotar a privatização de presídios, o que já é feito há algumas décadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo. O Rio de Janeiro pode ter a primeira unidade prisional administrada pela iniciativa privada no município de Resende. A solução agrada alguns, mas também recebe críticas. Eu vou conversar sobre esse assunto com o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Eri Ribeiro, com a professora Miriam Kresinger, da UFRJ, e com o deputado Dr. Giulianelli. Bem-vindo todos, obrigada pela presença. Gostaria de começar perguntando ao secretário. O senhor visitou a penitenciária de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, que é considerada um exemplo bem-sucedido de um presídio privatizado. Gostaria que o senhor compartilhasse conosco a sua experiência. Isso não foi só lá em Minas Gerais. Visitei em Alagoas, Santa Catarina. Minas Gerais é PPP. E Parceria Público-Privada. E Alagoas e Santa Catarina, cogestão. E nas 3 unidades que eu visitei, eu fiquei maravilhado. O que impressionou o senhor? Tudo, a parte administrativa, a organização. E para o nosso sistema hoje, eu vejo que é muito importante essa participação. Inclusive para chamar os empresários para colocarem dentro das unidades empresas para dar emprego aos presos. Já fiz palestra na associação comercial, vou visitar as empresas para que possam colocar, montar, equipamentos para botar os presos para trabalhar. E nós temos essa dificuldade, que nós somos do setor público. Então, até o convencimento é demorado e nós precisamos. E eu assisti lá em Santa Catarina montagem de fogão, bicicleta, confecção, fábrica de sapato em Minas Gerais. As fábricas estão dentro do próprio presídio. E isso como é que eles conseguiram? Porque eles são da parte empresarial. Então, o convencimento deles é muito mais fácil do que o setor público, que nós estamos indo, tentando trazê-los, e tem até em Minas Gerais, nas fábricas de autopeças, as empresas vão ao presídio, pegam os presos, levam para as fábricas e outros já estão saindo empregados dessas próprias empresas. Então, é uma forma muito importante que nós temos que ter no nosso estado. E o Rio de Janeiro, praticamente nessa cogestão, eu, como secretário de Administração Penitenciária, está atrasado. Bahia, que eu já mandei visitar, já está há 10 anos. E todos que foram lá visitar, subsecretários, vieram maravilhados. E até eu falei com um deputado que ligou para mim falando o que eu achava. Eu falei assim, perfeito. E eu convidei também para visitar. Tive com o defensor público e ele falou assim, olha, do que nós temos no estado, isso aqui é o ideal. Estavam um dia lá na prisão, com mutirão. Única crítica que eu vi que lá nesse presídio não entra cigarro, é um presídio. Até o cheiro, que eu costumo dizer, o cheiro da cadeia, lá não tem. Não tem. Essa que eu visitei em Alagoas e de Santa Catarina, não deu tempo para eles limparem. Nem colocar desinfetante, porque em Santa Catarina eu fui apresentado o diretor da empresa. Falei assim, eu quero conhecer. Vão marcar? Não, quero ir agora. Entrei no carro dele e me levou lá. Então, essa é a diferença. E até para o preso, ele pode até criticar
devido a algumas regalias que não são dadas. E mais importante, é que na cogestão, a parte do Estado está o diretor operacional, o diretor, o subdiretor, a classificação, a segurança externa e o transporte de preso do Estado. Roupa, comida, médico, psicólogo, né, que hoje nós estamos com dificuldade até de contratar médicos, psicólogos, assistência social. São profissionais que a empresa fornece. Fornece e nós somos obrigados a ter. Até para contratar nós estamos com essa deficiência. E tira esse peso do Estado. Né? E eu acho que convido até o deputado para tem que conhecer. Para falar, né, às vezes até para ser contra, tem que ir. E se for, tanto conhecer o presídio, cogestão, parceria público-privada e o nosso. É uma diferença muito grande, muito. E eu estou torcendo que consigamos fazer aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é um valor que o Estado vai, a sociedade vai ganhar. E o próprio preso. Obrigada, secretário. Deputado, o Estado pode ganhar, como o secretário falou, uma unidade prisional no município do senhor, né, em Resende. Qual a visão do senhor sobre isso? Olha, primeira discussão sobre o modelo, né? Eu discordo quando a gente fala que o privado é melhor. O público pode funcionar tão bem quanto o privado, desde que se tenha uma administração que conduza nessa direção. Podemos ter preso trabalhando, podemos ter atividades de recreação, podemos ter tudo que existe num presídio privado. O que a gente vê, lendo sobre o assunto, se inteirando sobre o assunto, que países como os Estados Unidos, que esse modelo já está antigo, já pensa em reverter. Então, esse é um fator. Eu tenho receio de que estejamos olhando para um presídio, como foi citado aqui, exemplo de Santa Catarina, Minas Gerais, do que dá certo. Presídios que têm uma lotação ideal, presídios bem construídos, né? O modelo prisional público é outro, são superlotações, que fica difícil comparar um presídio feito para dar tudo certo com esse modelo que nós temos público, né? Agora, eu entendo que o presídio público tem que ser igual ao privado. Tem que ser igual, tem que ter, não pode ter superlotação, tem que respeitar o direito do preso, tem que ter o foco na ressocialização. É isso que, quando se faz essa política de Estado mínimo, de que tem que se diminuir a participação do Estado na sociedade, o meu receio é que, muitas vezes, se deixa de investir nesses presídios, diria até levando quase ao sucateamento, e depois se coloca um outro modelo privado que tudo dá certo, né? Eu cito aqui 2 exemplos. Por exemplo, CCR, barcas. O Estado compra as barcas, faz tudo, e agora querem devolver para o Estado. Cito outro exemplo da região. E ainda com uma multa enorme, né? Multa que o enorme, Estado parece, né, que vai ter que pagar. Cito outro exemplo. As escolas públicas da região sul do Estado. O Estado privatizou a limpeza escolar. Né? E o que está acontecendo? Ou o Estado não está repassando e a empresa alega que o Estado não repassa e as pessoas dizem que a empresa não está pagando os funcionários. Então param de trabalhar, a escola fica suja. Aí, o que acontece? A escola está suja, os funcionários, né, deixando de receber pelo seu salário. Então, eu fico imaginando o seguinte: a privatização do presídio. Precisa o Estado pagar a parte dele. Se o Estado fizer como fez com cuidar, vai dar errado também. Entendeu? Se não passar o recurso para a empresa. Um segundo ponto, terminando a minha fala.
que me preocupa, você só deve mudar o modelo se for vantajoso. Se você tiver uma ressocialização desses presos, se tiver o foco dessa maneira, e se o custo operacional for menor, né? Agora, se o custo operacional aumentar, não tem lógica. A lógica seria investir no presídio público para ele ter a qualidade que se espera de um presídio privado. É isso que eu quero. E essa lógica de privatização começa a tratar o preso como uma mercadoria. O Estado é responsável pela execução penal dos seus contraventores. Primeiro ponto. Não se deve delegar essa função constitucional. Segundo ponto. E o ponto principal. Quando você coloca no presídio privado a lógica do lucro, você tira o foco principal de um presídio, que é recuperar para a sociedade, ressocializar. Então, os presídios privados, eles obrigatoriamente passam a ter que ter a lotação completa. Então, se passa por uma política de produzir presos para poder completar as vagas lá, porque senão não dá lucro, né? Então, esse é o modelo que eu me interei sobre o que acontece lá em Minas Gerais, né, que é PPP. Vamos ver essa chamada cogestão, mas se o custo operacional for mais alto, eu já de cara já começo a questionar. Deputado, a gente vai voltar a esses assuntos que o senhor tocou, mas eu queria dar a palavra à Miriam para comentar essa questão da legalidade, né, que o deputado citou. A questão punitiva, ela é uma prerrogativa do Estado? Ela pode ser feita pela iniciativa privada? Então, agradecer a oportunidade e agradecer também a oportunidade de estar aqui com o secretário que está com a possibilidade de fazer a gestão dessa política, né? E ele se colocou inicialmente aberto ao diálogo, então que bom que estamos aqui participando desse momento. E peço, então, a possibilidade de a gente poder vislumbrar outras possibilidades, né? Essa experiência da privatização em curso no país já acontece desde final dos anos 80, ou seja, a primeira experiência que se dá em 75 com as APACs, onde no estado de Minas Gerais começa por uma iniciativa do Tribunal de Justiça com um grupo de voluntários. Eles começam a criar um modelo de gestão, né, com voluntários, e é um processo que vem funcionando, também foi agora recentemente implantado em Santa Catarina, as APACs, e que são experiências de autogestão que segue um modelo quase comunidade terapêutica. Depois vai acontecer no estado do Paraná, nos anos 90, no sistema de cogestão. E atualmente vem se falando nesse regime da parceria público-privado. São mais de 20 experiências no Brasil. Então, eu sugiro também que o coronel possa conhecer outras experiências em curso e não só as bem-sucedidas, porque as bem-sucedidas quase sempre elas selecionam os presos que têm bom comportamento, que têm todo um perfil que vai se adequar a uma lógica da disciplina, do trabalho, e aí o processo tende a ser mais bem-sucedido. Conhecer, por exemplo, o complexo da penitenciária da Pedrinha, que em 2013 teve 60 presos, né, assassinados dentro da cadeia. No Maranhão. No Maranhão, que é uma referência muito negativa e que funcionava no sistema de cogestão, onde a gestão da alimentação, da saúde, da segurança eram terceirizados. Então, são exemplos que fazem a gente ficar extremamente preocupados com o rumo da política aqui no nosso estado. Então, que a política vigente possa conhecer essas outras 20 experiências que estão em curso há muito tempo, indicando diferentes realidades e poder, então, num segundo momento, a gente se debruçar sobre a realidade local, né?
tem um debate aí que coloca que é inconstitucional essa delegação para o setor privado, um setor que visa o lucro, a administração da execução da punição, que é monopólio do Estado, a administração da execução da justiça penal, né? Mesmo a administração, a direção ficando sob a responsabilidade do Estado, aquele que está ali no contato no dia a dia, ele tem que ser uma pessoa vinculada a uma formação da política pública, vinculada aos interesses da lógica do serviço público. É um outro perfil, não pode ser uma pessoa que vai saber que daqui a pouco, se ela não estiver funcionando bem, ela vai ser demitida, o preso não vai ter uma relação de respeito que deveria ter, de confiança, porque é uma outra lógica, que é a lógica do lucro, que é a lógica do serviço. Esse profissional pode viver condições de precarização do trabalho. Então, a lógica da terceirização, a gente sabe que tem efeitos muito perversos nas condições de trabalho. E esse trabalho exige muita competência, exige uma formação, exige uma qualificação que nós não temos. Porém, nós temos experiências bem-sucedidas que precisam ser conhecidas pelo poder público, né? Pegando a questão da saúde, por exemplo, tem experiências onde o governo estadual pode fazer uma parceria com o município na questão de deslocar equipes de saúde para fazer um trabalho de prevenção à tuberculose, que é um trabalho feito pela saúde, né, pelo programa de saúde básica do município, e poder desenvolver uma atenção. Então, numa relação, né, num protocolo de ações conjuntas, incentivando o município, repassando recursos, o município pode deslocar equipes qualificadas para fazer um trabalho dentro dos presídios. Não necessariamente isso significa terceirizar o serviço para uma assistência médica privada, muito menos na área da jurídica, porque imagina esse preso que está sofrendo algum tipo de violação, de tortura, como é que ele vai reivindicar os seus direitos para um advogado, que nesse caso seria advogado, não defensor, que está a serviço, né, é funcionário desta contratada, dessa empresa. Não é possível mediar esses conflitos de interesses, né? Então, pela natureza do serviço, e eu compactuo com essa vez, é inconstitucional, assim, é muito perigoso a gente encaminhar essa forma de gestão da execução penal. Isso se dá também em nível de penas alternativas, tem todo um movimento de privatização, né? Então, antes de apostar nesse modelo, antes de ter que fazer a revisão constitucional, porque daqui a pouco no Congresso estão aprovando uma lei que vai legitimar a privatização dos presídios, que nesse Congresso tudo é possível, que a gente está observando, né? Então, antes de a gente caminhar para esse, vamos investir e aplicar a LEP. A LEP nunca foi efetivamente aplicada conforme o que está previsto. E nós temos mecanismos na gestão pública de criar possibilidades dessa relação com a sociedade civil, com entidades filantrópicas que fazem trabalho dentro dos presídios. A gente tem experiências bem-sucedidas onde o preso pode trabalhar, onde o preso pode estudar. Se a gente garantir a não superlotação, se a gente garantir um trabalho em rede, a participação da comunidade, o fortalecimento dos conselhos da comunidade, que são órgãos que representam a sociedade, onde a sociedade tem uma corresponsabilidade na gestão desse presídio. A gente tem muitas experiências no Brasil que são também facilitadoras de um processo de corresponsabilização, assunção da gestão local, né? Não é colocar aquele lugar, eu me preocupo muito com os cidadãos, com os moradores de Resende, né? Como é que eles se sentem com aquele lugar lá, com aquele complexo de concreto, onde é um lugar de depósito de seres humanos, uma contenção, que não é essa proposta, tenho certeza que não é a proposta de vocês, mas o que a gente pode fazer para evitar esse caminho, que vários estudos apontam que é um caminho que vai criando um mercado financeiro, onde as pessoas, onde os segmentos querem investir na lógica do encarceramento, e o movimento deveria ser o contrário, né? Professora Miriam, obrigada. A gente vai para um intervalo rápido e o Alerj Debate volta já já.